Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Débora Moura, eu sou personal organizer e este é o sexto e último vídeo de uma sequência que nós fizemos aqui. Se você ainda não assistiu os anteriores, clica nessa fotinha que está aqui embaixo, porque vai te direcionar lá para dentro do meu canal e aí você consegue assistir as aulas anteriores na sequência, porque assim vai fazer muito mais sentido para você acompanhar esse percurso que nós fizemos. Eu trouxe para o nosso tema de hoje um assunto que eu sei que interessa super vocês. Eu sei que sempre tem dúvida, que vocês têm curiosidade em saber, e a maioria tem vergonha em perguntar ou falar sobre isso, que é quanto ganha uma organizer assistente. A gente vai saber hoje algumas coisas, e eu trouxe inclusive uma tabela mostrando para vocês alguns cenários. Então, não se dispersa, se tiver barulho, se tiver alguma coisa, vai para um cantinho, assiste no momento em que você consiga absorver o conteúdo da aula de hoje e já sabe, se ficar com alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo nos comentários ou então lá pelo meu Instagram. Pode ir lá, me manda uma mensagem no direct, que vai ser um prazer enorme poder dividir um pouquinho mais com você por lá também, tá? Vou compartilhar a tela com vocês, é por isso que eu estou de óculos, porque preciso, Brasil. Então, eu vou compartilhar a tela. Mas antes de compartilhar a tela com vocês, eu queria dividir um pouquinho da minha experiência pessoal com este tema. Como foi para mim, lá no comecinho, há quase 5 anos atrás, porque daqui a pouco eu faço 5 anos de formada, como que foi ingressar nesse mercado, ter uma receita suficiente para pagar as minhas contas, porque como vocês já sabem, eu contei lá na primeira aula que está aqui no canal, que assim que eu me formei, eu tinha 1 mês de formação, eu fui desligada do meu emprego. Então, a partir daquele momento, e desde então, a organização é a minha única fonte de renda. Mas no começo, a gente sabe que é muito difícil. Eu costumo brincar dizendo que, assim, sabe vaga de estágio, quando você leva o currículo e eles pedem experiência? É quase isso que acontece com a gente, não é mesmo? Por quê? Se eu estou procurando estágio, quer dizer que eu preciso de experiência. E para conseguir a vaga de estágio, me pedem experiência. Como assim? Brasil não bate, as coisas não batem, não é mesmo? Então, eu fiquei num período ali com uma incerteza gigantesca. Eu não sabia o que fazer, como, para onde eu corria. Porque eu procurava vaga de estágio ou assistente, etc e tal, e me pediam experiência. Então, por um período, eu precisei passar por uma coisa que eu sei que tem muita gente por aí que está passando agora, ou já passou, que é quando a gente quando a gente opta, quando a gente decide que naquele momento a gente precisa buscar a experiência. Nem que para isso a gente vá sair de casa para trabalhar sem ganhar nem ajuda de custo às vezes, porque eu já trabalhei sem nem ganhar ajuda de custo, porque eu precisava ter aquela experiência. E fez parte do processo, fazia parte do processo. Mas naquele momento eu não sabia nem como estava funcionando o mercado, quanto que estavam pagando naquele momento para assistente, como que era a carga horária? Como que era, sabe, se tinha hora extra, se não tinha. Qual era o teto, qual era o limite mensal que eu conseguiria alcançar trabalhando como assistente? Porque a gente também sabe que na prática mesmo, ali, na realidade, no cru, é muito difícil quando a gente se forma já ter uma cartela de clientes ampla suficiente para você ter uma receita alta que vai te sustentar, vai pagar suas contas, vai realizar seus sonhos. É difícil. Então, no começo, quando eu me vi nesse cenário que eu precisava lotar a minha agenda, eu precisava trabalhar muito para pagar as minhas contas. Essa era a minha realidade. Então, por muito tempo, eu foquei nisso. Eu precisava trabalhar muito, eu precisava trabalhar em múltiplas equipes, eu precisava lotar a minha agenda para que tivesse receita para pagar as minhas contas. E por um período longo também, eu não entendia muito bem o porquê disso. Só hoje, nesse momento atual da minha vida, que eu consigo perceber os porquês. Sabe quando os pontos vão se ligando ali da sua trajetória? Esse é o momento agora. Agora eu consigo entender o porquê. Que é para ter certeza, ter propriedade, ter autoridade por já ter passado por tudo isso, por já ter vivido na pele tudo isso. E ter conseguido me tornar uma assistente agenda cheia, uma assistente que é requisitada no mercado, que é disputada no mercado. E eu tenho certeza que você também consegue ter isso para você. Você também consegue faturar o suficiente para te sustentar, para ajudar nas contas de sua casa, ou digo mais, para sustentar as contas da sua casa sozinha, porque não? Eu, por muito tempo, fui a principal fonte de renda ou a única fonte de renda da minha casa, e foi de trabalho vindo de assistências.
Então, por isso que eu achei tão importante trazer esse tema para a gente hoje, para trazer para vocês como está o cenário do mercado e também para dividir um pouquinho dessa minha experiência pessoal e dizer que você também consegue. Se está no iniciozinho, se as pessoas ainda não estão abrindo portas para você porque te falta a experiência, ou se você tem a insegurança de não estar pronta ainda para o mercado, que seja. Eu quero te dizer que é possível e você tem alguém agora que consegue te ajudar, porque já viveu na pele todos esses desafios até se tornar uma assistente agenda cheia. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês para a gente não se prolongar muito na aula de hoje. E a gente vai fazer daquele nosso jeitinho, tá? Compartilho a tela com vocês, a gente lê os tópicos que estão lá, depois eu volto para cá para a gente ter um bate-papo. Vamos lá. Espero que dê certo. Aqui, olha só. Quanto ganha um organizer assistente? Fatores que afetam o. Aqui está salário, mas não é salário, a receita, a diária, como queiram chamar, tá bom? Tipos de projetos e demanda do mercado. Se a demanda é a sua especialização, por exemplo. A gente vai falar mais sobre isso, tá? As variáveis que afetam este pagamento: experiência de mercado, prática e especializações. Compreender a remuneração é essencial para a valorização do trabalho de assistente. Isso não apenas reconhece o esforço dedicado, mas também estabelece um padrão justo com a profissional. Débora, vamos lá, traduz para a gente algumas coisas. Seguinte, quando eu digo para você tipos de projeto e demandas do mercado, ora, quanto mais POs, líderes de equipe eu tenho no mercado, mais demandas eu vou ter de assistente. Se essa PO, líder de equipe, pega projetos simultâneos, por exemplo, ela precisa ter duas equipes muito boas, que ela confie pra caramba em todo mundo que tem lá, para atender esses dois clientes simultaneamente. Gente, estou gravando esse vídeo em janeiro. Acabamos de sair de um dezembro, que já se sabe que dezembro, para nós, personal organizers, é um dos meses mais corridos que tem. Gente, é muito. Olha, é loucura com doideira, como eu digo. Porque tem muita gente querendo organizar. Este último agora, tivemos muita gente se mudando assim na semana do Natal, véspera de Natal, e querendo organização para ontem. Tudo era para ontem, para ontem, para ontem. E um monte de amigas minhas deixaram de atender cliente porque não tinha equipe para poder atender. Elas não conseguiam assistentes disponíveis, assistentes boas, capacitadas, assistentes que elas confiassem em deixar lá tocando o projeto para elas. E elas deixaram de atender clientes, porque não tinha assistentes. Vocês têm noção que é isso? Tinha uma demanda no mercado e não tinha mão de obra, não tinha assistente para ela. Então, quanto mais projetos essa líder de equipe tiver, quantos mais clientes ela tiver, mais demanda o mercado vai ter de assistente, correto? Então, tipos de projeto e demanda de mercado quer dizer isso. Se a demanda é a sua especialização, é um outro fator que pode afetar o valor da sua remuneração. Olha, na aula passada, em alguma das aulas, que é para deixar vocês curiosos de assistirem todas as aulas, em uma das aulas passadas, eu falei sobre essa questão de especialização, do quanto você ter uma especialização te destaca no mercado e que isso pode, sim, aumentar o valor da sua diária, se você é buscada para agregar com aquela sua especialização. Foi clara? Então, aqui eu trouxe mais uma vez. Se a demanda é a sua especialização, isso pode afetar o valor da sua diária. Se você está indo como especialista em organização digital de fotos, a sua diária não pode ser igual, ou não deveria estar sendo igual. Por quê? O que aquela líder de projeto está buscando e o que ela está recebendo é uma especialização sua. Não é o trabalho, digamos, generalista. Não é dobra, não é cabideiro, não é louceiro, não é cozinha. Não são coisas generalistas do nosso mercado, do nosso serviço. É uma especialização. Você precisou se dedicar mais para aquilo, estudar mais, investir mais tempo, mais dinheiro, para ser um especialista naquilo.
nada mais justo que a sua diária também seja diferenciada, correto? Então, este também é um fator que influencia ali na sua diária, tá? Vamos lá. Variáveis que afetam o pagamento. Experiência de mercado, prática, especializações. Débora, então você está me dizendo que é normal ou que é comum que uma equipe tenha valores diferentes para as assistentes? É comum que isso aconteça. Não sei se tão falado assim sobre isso, mas sim, é comum. E eu quero te trazer para uma reflexão. Olha só, se você está indo trabalhar a primeira vez como assistente naquela equipe, você ainda não sabe como funciona aquela equipe, quais são os gostos, quais são as preferências daquela líder de projeto. Você está indo a primeira vez. É uma experiência tanto para você quanto para ela. As duas estão se testando, se conhecendo. Você acha justo receber o mesmo valor de diária daquela assistente que já está com ela há 3, 4 anos, por exemplo? E que se ela largar sozinha em qualquer cômodo, qualquer que seja o cômodo, ela não precisa falar um A. A pessoa já vai saber como fazer, como ela gosta que seja feito. Você acha justo ter a mesma diária que essa pessoa? Eu, particularmente, não acho. Então, eu acho que é o seguinte, minha opinião sobre esta prática do mercado, tá? Se você está indo a primeira vez naquela equipe, o seu valor diário tem que ser diferente. Se você está indo a segunda vez, quer dizer que a pessoa gostou do seu trabalho. A partir daí, é diária padrão do mercado de assistentes do Rio de Janeiro. Não tem por que você receber abaixo disso. Se ela te chamou uma segunda vez, já é porque ela gostou de você e da sua entrega. Na medida que o tempo vai passando, que você vai pegando essa experiência com ela e vai tendo a autonomia de decisões sozinhas, de ajudar as novas assistentes que estão chegando na equipe, a partir dali você já está assumindo uma outra postura, uma outra função dentro daquela equipe, concorda? E justamente à medida que isso vai evoluindo, é à medida que você pode, sim, ir negociando o valor da sua diária, por que não? Gente, tudo isso que eu estou falando aqui é com muito tato, é com muita noção do contexto geral, tá? Não estou falando de caso específico, não estou falando de modo geral. Vai sentindo, vai avaliando, vai percebendo e você vai saber, a gente sente quando é o momento de dar um passo e de abordar esse tema de aumentar uma diária, por exemplo. Vou continuar aqui, tá? Compreender a remuneração é essencial para a valorização do trabalho de assistente. Por quê? Quando você compreende o porquê você está ganhando aquele valor, qual é o valor praticado no mercado e qual é o valor que você consegue chegar como assistente, isso te ajuda. É essencial para que você valorize o trabalho da assistente. A gente sabe que, historicamente, tem uma trabalhar como assistente ou só assistente tem sempre uma conotação nesse só assistente, não é? Eu sei disso, gente. São anos, anos e anos de causa. Mas quando a gente traz em números, muda um pouquinho esse olhar, sabia? A pessoa olha e fala, o quê? Então quer dizer que a assistente consegue faturar isso no mês, trabalhando isso aqui? Poxa, então tá. Mas qual é a assistente que está faturando isso? Você tem que se preocupar nisso. Você pode faturar isso, mas qual é a assistente que você está disposta a se tornar? Qual é o seu posicionamento profissional para se tornar essa assistente? Isso não apenas reconhece o esforço dedicado, porque é muito esforço, vocês sabem disso, mas também estabelece um padrão justo para a profissão. Sabe quando a gente fala assim, caramba, recebi um pedido de orçamento, tenho certeza que o cliente está por preço, porque ele falou para mim que já pediu para mais umas 4 POs por aí. É um cliente que está buscando somente o quê? Preço. Ou seja, a PO que fizer para ele o menor valor, ele vai fechar. É fato. E tem no mercado, gente, em qualquer mercado vai ter isso, entenda. Dentro do nosso mercado, tem muita gente que, infelizmente, não cobra o valor justo pelo seu serviço. E tudo bem, você vai se basear por ela, ou vai se doer, ou vai voltar o seu foco para quem está fazendo errado. Porque se tá bom para ela, como líder de projeto, receber a mesma coisa de assistente, tá ótimo. Depende de tudo, gente. Depende de quanto ela investiu, depende de como é a entrega dela, depende de um tantão de coisa. O que eu estou trazendo para gente não é para quem vai se espelhar
nessas situações, nesses casos, tá? É para quem está olhando, ó, lá no alto. Então, toda vez que vier um negocinho que fala, ah, mas tem gente que cobra muito mais barato. Ah, mas se eu, como assistente, falar que tem que aumentar a minha diária, que receber R$ 150 já ninguém mais faz isso, vão parar de me chamar. Muda agora esse seu pensamento. Agora, porque realmente vai ser muito difícil. Muito. Você trilhar um caminho que te leve e que te coloque junto de quem já está olhando, ó, lá em cima. De quem sabe que facilmente fatura de 3 a 4 mil reais por mês. Se você está com medo, com receio e insegura de chegar e falar, olha, por 150, para mim não, sabe, não compensa mais sair de casa, porque eu tiro minha passagem, minha alimentação, quanto que eu recebo por dia? Você estudou isso tudo, investiu isso tudo no curso profissionalizante para sair de casa, às vezes, por menos de R$ 100. Precisamos reavaliar. A gente vai precisar dar 2 passos para trás para dar 15 para frente, hein, galera? O próximo tópico. Estratégias. Eu esqueci de compartilhar a tela com vocês, né? Vocês brigam comigo. Vamos lá. Estratégias para aumentar o ganho. Especializações, desenvolvimento contínuo de habilidades, estratégias de marketing para atrair boas líderes de equipe. Eu já vou ler o próximo também, tá? Motivação e engajamento. A clareza sobre o potencial de ganhos pode te fazer sentir mais engajada em aprimorar suas habilidades, expandir sua clientela e buscar oportunidades de crescimento profissional. Deixa eu tirar aqui, voltar, para falar o seguinte com vocês. Sobre estratégias de aumento de ganho, certo? Falei para vocês, especializações. Vocês já repararam que eu estou batendo bastante nessa tecla com vocês. Porque, de fato, fazer uma especialização é uma carta na manga que você tem para negociar o seu valor de diária. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente, obrigatoriamente, que só assim você vai conseguir. Não é isso. Estou dizendo que se você tiver, vai ser muito bom. Também não estou dizendo para você sair do curso já doida, desesperada, querendo fazer várias especializações, porque a Débora falou, calma. Saiu do curso, seu primeiro foco é ganhar experiência, bagagem, praticar, botar a mão na massa, tá? Desenvolvimento contínuo de habilidades. Olha só, você já trabalha há um tempo em determinada equipe. Você já conhece qual é a forma de trabalhar, os gostos, enfim, daquela líder de equipe, certo? É normal, é natural que, à medida que o tempo passe, ela vai sentir mais confiança em você, você vai se sentir mais segura também para mostrar o que você tem ali de bom, né? Para exercitar o seu trabalho. Você vai se sentindo mais solta para propor soluções, para dar a sua opinião, enfim. E também é natural que, à medida que vai chegando novas assistentes, ela vai pedir para você passar as coisas para essa nova assistente, certo? Então, você vai dizer como que é a dobra que ela gosta, como que é a forma de etiquetar, como que é... Ah, tanta coisa, gente, que vocês sabem, no nosso dia a dia, tantão de coisa que tem. Então, você vai passar a ser a pessoa que vai ajudar aquela assistente que está ali chegando agora na equipe. E, com o tempo, essa confiança vai aumentando. Lembra quando eu trouxe para vocês o cenário de quando a líder de projeto consegue pegar clientes simultâneos, projetos simultâneos? Então, vamos pensar comigo neste cenário. Ela pegou 2 clientes na mesma semana. Ela precisa formar 2 equipes diferentes para atender essas 2 casas diferentes. Só que ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ela vai precisar que alguém fique em um desses projetos como coordenadora dela, que fique à frente, que seja os olhos, a mão, os pés, o braço, tudo dela naquele projeto. Ela vai precisar que seja alguém de confiança e que principalmente também já conheça a forma com a qual ela faria. Ela tem que deixar alguém ali que diga assim, cara, ela vai fazer exatamente se fosse eu fazendo, eu pensando, eu tudo ali. Neste momento, você já está atuando como coordenadora de equipes daquela equipe. Percebe que o desenvolvimento contínuo das suas habilidades dentro daquela equipe te levou e te colocou numa posição de confiança a ponto de você poder atuar hoje como coordenadora daquela equipe. E estratégias de marketing para atrair boas líderes de equipe. Lembra quando eu falei lá do famoso boca a boca? Quanto, quanto mais pessoas falam do seu bom serviço, da sua boa entrega, de você como pessoa, de você como profissional, como assistente, mais gente vai querer ter você na equipe delas. Gente, a conta
né? Essa conta super parte. Super parte. Então, esse bom marketing que você vai fazer para atrair boas líderes de equipe. Líderes que sempre têm clientes, que sempre têm demanda e que logo vão precisar muito do seu serviço também. E também para dividir uma experiência pessoal com vocês sobre isso, há um espaço, né, aí de 3 anos entre a Débora, que começou a trabalhar como estagiária e como assistente, que ia sem receber nem ajuda de custo, para a Débora, assistente e coordenadora de equipes. O que aconteceu nesse período, nesse intervalo, é justamente tudo isso que eu quero trazer para vocês. Primeiro é trazer a convicção, a certeza que você pode faturar, que você pode pagar suas contas com isso, que você pode se tornar esta profissional no mercado e uma profissional que o mercado tanto precisa. Eu falei para vocês, em dezembro eu tinha amigas POs que não conseguiam atender cliente porque não tinha equipe para montar. O mercado está defasado de boas assistentes. Nós temos um volume muito grande, vários cursos de formação, vários e vários e vários. E todos esses cursos estão jogando no mercado um monte de profissional. E chegam perdidas, porque quando elas chegam à realidade, que nem sempre se mostra no curso. Quando elas chegam, não consegue-se os clientes logo de cara, o faturamento de 15, 20 mil mês logo de cara. E aí a gente fica perdida. O que que eu faço agora, estando nesse mercado? Eu já passei também por isso. Eu saí de uma empresa sem saber como eu ia pagar minhas contas. Eu comecei a estagiar e topava projetos mega longe da minha casa e saía para não receber nada. E ao longo desses anos eu fui aprendendo, caindo, levantando, nos altos e baixos que existe nessa nossa vida de empreendedores. Quantas vezes já pensei em desistir? Quantas vezes já tive certeza absoluta que é a profissão da minha vida, que é o meu propósito? Eu quero te dizer assim, o que eu passei ao longo desses anos, eu consegui entender, eu consegui saber o porquê de todo esse tempo com a agenda cheia, trabalhando tanto, tanto e tanto como assistente. Porque hoje eu consigo falar para você o que você consegue fazer também para ter uma agenda cheia, para ter um faturamento alto, para ser requisitada, para atuar como coordenadora de equipes. A Débora, que saía para trabalhar como estagiária, sem nem receber ajuda de custo, para a Débora, de hoje, que atua como coordenadora em algumas equipes das quais eu trabalho. O que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse intervalo, é justamente o que eu quero passar para você, o que eu quero te ensinar. Mas antes de qualquer coisa, você precisa acreditar que é possível. Mas é possível com muito trabalho. É possível realmente querendo ter uma agenda cheia. Se você quer o faturamento, a gente consegue esse faturamento. Mas a gente vai atingir esse faturamento colocando em prática um tantão de estratégias. E muitas delas que estão aqui, ó, nessas aulas. Maratona essas aulas. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar várias sacadas legais. E se colocar em prática hoje, já vão ver alguma mudança aí na empresa de vocês. Agora eu vou compartilhar a tela. E o nosso próximo tópico é negociação de salário. Quando eu digo salário aqui, lê-se de diária de pagamento, como queiram, tá? Entender como está o cenário atual do mercado para as assistentes. A importância de estabelecer limites claros e valorizar o próprio trabalho. Não aceitar abaixo da média do mercado. A autoestima relacionada à remuneração, como a dificuldade em estabelecer preço justo. Fortalecer a autoconfiança e a valorização pessoal na prática profissional. Vou fechar para olhar para vocês nessa questão aqui, tá? Olha só. Vocês concordam comigo que às vezes a gente sabe que entrega um serviço de excelência, a gente sabe que é capaz de fazer, de resolver, de pensar sozinho, que a gente dá conta de desvendar aqueles mistérios de Jeová que às vezes surgem, aquelas coisas cheias da emoção,
que se botar a gente em qualquer cômodo sozinho, a gente vai dar conta. A gente sabe. Só que, por vezes, a nossa insegurança fala muito mais alto. A gente permite isso. E é essa insegurança que sabota a tua autoconfiança. Porque como que eu vou chegar para líder de projeto e falar, fulano, olha, eu acho que já faz 6 meses, um ano, sei lá quanto tempo, que eu trabalho na equipe e que você gosta da minha entrega, porque você sempre me chama, pedi pororó, né? E esse valor para mim está ficando complicado. Por isso, assim, como que você tem a segurança, a confiança de chegar na líder de projeto, puxar esse assunto, negociar o seu valor de diária, se você é insegura com a sua entrega, com você, com a sua capacidade, com o quanto você é capaz, o quanto você agrega valor para aquela equipe. Você tem que ter certeza que você é indispensável para aquele projeto, que aquele projeto não teria sido o mesmo se você não tivesse ali. Você tem que ter esta certeza, essa autoconfiança que a gente precisa exercitar. Só aí você vai se sentir segura em observar se o que você está fazendo, se o que você está recebendo está de acordo, está à altura do tamanho da entrega que você tem para aquela equipe, para aquele projeto. Tá? No segundo ponto, eu coloco não aceitar o que está abaixo da média de mercado. E eu queria abrir um parênteses. Salvo exceções de laboratórios ou quando você está indo a primeira vez como assistente. Porque nesse caso, é possível que em laboratórios, por exemplo, a APO, líder de projeto, te ofereça apenas uma ajuda de custo. Porque você vai executar pouco e você vai observar mais. É a ideia, tá? Então, é possível que ela te chame e te ofereça a ajuda de custo. E você tem que ter em mente que é um investimento que você está fazendo, porque você precisa daquela experiência. Não estou dizendo que 100% dos casos você é obrigada a aceitar e tal, até porque ninguém tem que nada, né? Mas se essa oportunidade apareceu para você, e se você está nesse momento buscando experiência, buscar prática, pega a ajuda de custo e vai. Seria o meu conselho para você. E salvo também exceção de quando você está indo a primeira vez para a equipe, porque ainda acontece do mercado oferecer um valor de diária um pouco abaixo do mercado. Não é nada muito discrepante, tá, gente? Porque quando você está indo como assistente, quer dizer que você já tem experiência, você já tem prática, você sabe fazer as coisas. Mas é um teste, é um experimento que aquela líder de projeto está fazendo em te conhecer, né? E saber qual é o seu jeito, a sua forma de trabalhar, enfim. Então, é possível que ela te ofereça um valor um pouco menor do que o praticado no mercado, tá? Então, eu queria abrir esse parênteses porque tem essas exceções. E queria trazer para a gente também aspectos contratuais e pagamentos. A importância de contratos claros para proteger ambas as partes. Esses contratos estabelecem expectativas, evitam mal entendidos e garantem um relacionamento profissional sólido. A importância de manter registros financeiros precisos, criar uma reserva de emergência, estabelecer metas financeiras realistas. E gestão de impostos e previdências. Consultem um profissional contábil para garantir o cumprimento adequado das obrigações tributárias. Ora bem, vocês agora são empreendedoras. Então, se você tem MEI, você precisa estar a par, estar atento com questões tributárias, correto? Consultem algum contador, peçam essa ajuda para abrir o MEI, já estejam, já comecem da forma correta, porque a gente já tem que começar se preparando para quando o faturamento dobrar, triplicar, quadriplicar, a sua empresa já vai estar calçada, já vai estar correta. Então, já comece a se inteirar desse assunto, vai devagarinho, vai com tempo, porque ainda está ali, ó, nos passos iniciais. Então, vai ser muito mais tranquilo esse processo para vocês, tá? Quando eu digo assim, a importância de contratos claros, gente, eu não estou falando para você que quando você receber lá um convite para ir trabalhar em tal equipe, não sei o quê, meu Deus, Débora, então eu já tenho que ter um contrato para mandar para aquela PO líder lá, para ela tem que assinar, tem que, como é que fala? Rubricar. Porque ela tem que assinar, porque ela tem que rubricar todas as páginas. Não é isso que eu estou dizendo.
Então, quando eu digo o contrato, na mensagem que a gente recebe, já tem dizendo lá qual é o dia, o horário, tem o valor da diária. Então, ali você já tem informações, você já consegue colher informações importantes, informações que você vai aceitar, sair de casa sabendo que te aguarda. Quando que é feito o pagamento, se a empresa daquela pessoa paga no final do projeto, se tem uma data para pagar, qual é a forma de pagamento, tudo isso, porque você vai sair, gente, o combinado que não vai sair caro lá na frente. Se você está com alguma dúvida, já faz a pergunta quando a pessoa te pede a disponibilidade, porque é a partir daí que você vai aceitar ou não, que você vai pelo menos ter o direito de avaliar se funciona para você, se você tem condições de atender aquela demanda ou não. Não fica na dúvida, porque às vezes uma coisa que pareça boba, você deixa de perguntar, e é justamente o que lá na frente você vai se sentir prejudicada, né? E era numa. Você conseguia resolver isso rapidamente se tivesse perguntado logo lá atrás, quando recebeu a mensagem. E quando eu trago a importância de manter registro financeiro, tem uma tabela ou uma planilha, e aí você vai colocando lá qual foi o dia que você trabalhou, qual foi o valor da diária que você recebeu. Coloca lá todas as informações, quantas horas trabalhadas, porque isso vai te ajudar muito a fazer uma avaliação mensal. E aí você tem um comparativo. Isso, gente, eu trouxe para vocês porque eu falhei muito lá no comecinho. Eu não tinha esse hábito de colocar de maneira numa tabela, ou, sabe, colocar ali bonitinho todos os meses. Daí, quando eu fui fazer uma análise anual, aí eu me lasquei. Por quê? Eu tive um trabalhão para pegar todos os passados, atualizar ali na tabela para poder conseguir enxergar. E olha, faz muita diferença quando você enxerga, quando você olha em números. Quanto foi o teu crescimento? Qual foi o mês que trabalhou mais, o mês que trabalhou menos? Vai por mim, gente. Vale muito a pena. Depois, ou vocês vão me agradecer, quem fez, ou vocês vão chorar aí e dizer, poxa, Débora bem que falou, tá? E essa tabela vai te ajudar também a estabelecer metas. Olha só, se você precisa faturar X no mês para fazer tal coisa, a gente consegue atingir aquela meta, porque a gente pega e divide, ok, para atingir X valor, quantos dias você tem que trabalhar, quanto, sei lá o quê, entendeu? Fica muito mais palpável. Então, faz essa tabela, coloca lá todas essas informações, porque isso vai te ajudar também na hora que você tiver que definir as metas para o seu negócio. E já que estamos falando em estabelecer metas, em ter esse controle financeiro que vai te ajudar pra caramba a fazer essa análise, essa avaliação da sua empresa, do seu crescimento, eu trouxe uma tabela aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Eu acho que vocês vão gostar, hein? Vamos lá. Olha só. Essa tabela é uma estrutura de rendimentos, certo? E aqui eu fiz uma demonstração de alguns cenários, trouxe para a gente. O primeiro cenário, que é esta linha aqui de cima, é um cenário de uma assistente trabalhando 10 dias úteis. O valor da diária é R$ 200 vezes 10 dias trabalhados. Ela fatura R$ 2.000. Na segunda linha, nós temos uma assistente que trabalhou 20 dias com diária R$ 200. Ela faturou R$ 4.000 no mês. Na terceira linha, nós temos uma coordenadora que trabalhou 10 dias úteis no valor de diárias de R$ 400. Ela faturou R$ 4.000. E na última linha, eu trouxe um cenário misto. Coordenadora trabalhou 10 dias e como assistente, ela trabalhou 5 dias. Como assistente, a diária é 200, como coordenadora, a diária é de R$ 400. 15 dias trabalhados no mês, ela faturou R$ 4.000. Esses valores são baseados na tabela praticada aqui no Rio de Janeiro em 2023, que foi quando eu fiz esse material aqui. Qual é a leitura, a análise que a gente pode ter em cima desta tabela? Olha só, você pode trabalhar 15 dias e faturar 4.000. Ou você pode trabalhar 20 dias e faturar 4.000. Aqui, nesse comparativo entre a segunda linha e a última linha, você trabalhou menos 5 dias no mês e faturou a mesma coisa.
Esses 5 dias de diferença já são 5 dias que você pode trabalhar em casa. Você pode trabalhar no seu negócio, você pode trabalhar para sua empresa, você pode prospectar novas líderes de projeto, você pode cuidar de você, da sua casa, da sua família. São 5 dias para você administrar como você quiser, faturando a mesma coisa. E aí, neste momento, você pode estar dizendo assim, Débora, ok. Mas não é sempre que a gente trabalha como coordenadora, porque isso depende de um tantão de coisas. Concordo plenamente com você. Justamente por isso que eu trouxe aqui para te dizer o seguinte: se a maré estiver baixa e você trabalhar só 10 dias como assistente, você já fatura R$ 2.000. R$ 2.000 na sua conta mensal, na conta mensal aí da sua casa, te ajudaria? Se você tiver numa maré boa e trabalhar 20 dias no mês como assistente, você fatura R$ 4.000. Eu quero que você me responda de forma muito franca. Quantas pessoas próximas a você? Calma aí, voltei. Quantas pessoas próximas a você, que você conhece mesmo e tem certeza, e pode afirmar com esta certeza, estão trabalhando hoje como CLT, pessoas formadas com graduação e que trabalham hoje como CLT e que não recebem R$ 4.000? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vocês conhecem, próxima. Nem estou falando para abrir tanto o ciclo, não. E eu estou te dizendo que se você trabalhar 20 dias como assistente, você fatura R$ 4.000. R$ 4.000 te ajudam a pagar as contas de sua casa hoje? Então, se você quer se tornar essa assistente, não perde mais tempo. Não perde mais tempo. Se você acompanhou todos esses vídeos que a gente colocou aqui, se você assistiu todos eles com atenção, realmente absorvendo e realmente se propondo a colocar em prática tudo isso que eu falei aqui, eu tenho certeza que você já notou uma diferença aí dentro. Só que eu quero fechar, e por isso eu trouxe esse tema para o último vídeo dessa nossa sequência aqui no YouTube. Eu quero fechar te dizendo que é possível você faturar isso, que a gente tem esse caminho a percorrer, que eu já te falei várias coisas aí no meio desses vídeos. Se você precisa de ajuda para colocar em prática, eu posso te ajudar. Porque todas essas coisas que eu falei para vocês são coisas que eu passei na pele. Eu fiz, eu vivi, eu senti, eu sofri, eu levantei, eu dei minha cara a tapa. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui, dando a cara a tapa e dizendo que você consegue ser uma profissional de sucesso, atuando como assistente, uma assistente à agenda cheia, requisitada, e se tornando indispensável por onde você passa. Pode contar comigo. E eu trouxe essa tabela para a gente fechar essa última aula, fechar esse ciclo de aulas que nós trouxemos aqui no canal. Se alguma delas você perdeu, vai lá, assiste. Vale muito a pena. Foi pensado, estudado e feito com muito carinho e pensando realmente no conteúdo que, se você quiser, porque a decisão está com você. Se você quiser colocar em prática, já vai trazer resultado para você e para o seu negócio. Tenho certeza que se você quiser, de fato, um 2024 diferente, você já sabe exatamente o que fazer. Mas antes, para a gente não perder o costume daquele nosso exercício de gratidão pelo que a gente está recebendo, eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguma amiga sua, personal organizer também, com aquela amiga que está passando por um momento difícil da profissão, aquela amiga que está sem esperança, que ela não acredita que consegue faturar isso que você acabou de ver na tabela. Então, vai lá, pega esse vídeo, compartilha com ela e conta para ela isso que você descobriu também. Fala para ela: olha, a gente consegue faturar R$ 4.000 no mês trabalhando isso aqui, ó. E vou te provar que dá. Mas para isso, você precisa tomar uma atitude, porque das ações que vão vir, as reações do universo, te trazendo o que você tanto deseja. Conta comigo nessa caminhada, conta comigo nesse percurso, nessa trajetória, porque a gente vai fazer dar certo.
A gente vai movimentar esse mercado. E 2024 vai ter um dezembro completamente diferente, sabe por quê? Porque as minhas amigas, líderes de projeto, vão estar assim, ó, de boas assistentes, para pegar quantos projetos simultâneos elas queiram. Beijo e até mais.